Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa segunda live da semana do hemograma. E hoje a gente vai falar sobre o hemograma das infecções virais e do hemograma das infecções bacterianas. Na segunda passada, a gente falou sobre o hemograma das leucemias, hemogramas bastante alterados, com uma doença que é primária do sangue e que afeta aí o organismo, mas que tem um reconhecimento mais fácil. Quando a gente vai falar de infecção bacteriana e viral, não existe um padrão específico de infecção bacteriana ou de infecção viral. Então a gente sempre vai ter que correlacionar com a clínica e saber quem é aquele paciente e tentar saber as fases de doença que esse paciente se encontra, tá certo? Então é importante que a gente sempre avalie um hemograma correlacionando com a clínica nesse sentido. Então isso envolve os meus conhecimentos de medicina, de infectologia e, claro, da hematologia e do hemograma. Então, antes da gente falar do hemograma nas infecções virais, a gente vai lembrar, que a gente falou isso na segunda-feira, os três mecanismos pelos quais os leucócitos vão aumentar. O primeiro, mecanismo químico, citocinas inflamatórias e de fatores de crescimento serão liberados sempre que eu tiver um insulto a algum órgão ou tecido com lesão orgânica, inflamação, necrose e isquemia. Eu vou sinalizar a medula óssea via citocinas para que ela responda prontamente. É o caso, por exemplo, das infecções bacterianas clássicas. O mecanismo físico, que no contexto de infecção, a gente pode encontrar quando esse paciente está febril ou instável hemodinamicamente, já que condições de hiperdinamismo, frequência cardíaca elevada, pressão elevada, frequência respiratória elevada, temperatura elevada, e isso é comum os pacientes estarem na febre. Então, se eu colho um hemograma de um paciente com febre, eu posso ter uma leucocitose neutrofílica só pela febre, porque naquele momento de hiperdinamismo do quadro febril, de taquicardia, de hipertermia, eu misturo mais o pool de leucócitos marginais. E o terceiro mecanismo seria biológico ou genético, que são aqui o exemplo das mutações genéticas, e a gente já falou nas leucemias. Então, para o hemograma, para a aula de hoje, a gente tem um mecanismo químico como um mecanismo mediado aí do aumento dos leucócitos nas infecções, tanto virais como bacterianas. Lembrando da hematopoese, né, a série mieloide, dando origem aos meus granulócitos e também as minhas plaquetas, monócitos e células vermelhas, e a minha série linfóide, dando origem aos meus três tipos de linfócitos, que são os linfócitos B, T e NK. Duração das células sanguíneas, a gente já falou na aula de segunda-feira, então vamos revisar. As hemácias duram 120 dias, as plaquetas 7 a 10, os neutrófilos 8 a 12 horas, os monócitos de 1 a 3 dias e os linfócitos durando aí anos. Então, nos quadros infecciosos, principalmente, a gente vai ter aí muita alteração dos neutrófilos segmentados e também dos linfócitos em alguns casos. A linfopoese, né, são células, os linfócitos estão em linfopoese, estacionados no nosso sangue, no sistema linfóide, os órgãos linfóides como células quiescentes, ou células virgens, ou as células de memória, somente quando eu tenho ativação antigênica que eu vou completar esse linfócito, né? O linfócito vai se diferenciar em B, vai se diferenciar em plasmócito, e os linfócitos T em linfócitos ativados, tanto CD4 como CD8. E às vezes a gente fotografa isso aí, né? Registra o hemograma é um print, é uma foto das células do sangue naquele momento. Então, às vezes a gente pega os linfócitos atípicos nas infecções virais, como a gente já disse, e a mielopoese dura mais ou menos 10 a 12 dias na medula óssea, o neutrófilo passa 8 horas no sangue e mais 24 horas no tecido. Quando eu tenho uma infecção, eu vou sinalizar a minha medula óssea com o fator crescimento de colônias de granulócitos. Então, o fator de crescimento de colônias de granulócitos vai estimular as minhas células precursoras a se diferenciarem nos neutrófilos, por exemplo, né? E, por exemplo, no caso das infecções virais, a gente tem perturbação dessa mielopoese. Então, a gente encontra muitas vezes na fase de viremia a leucopenia, como a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês.
Antes da gente falar do hemograma nas infecções virais, que a gente vai começar pelos vírus, a gente vai revisar a imunidade contra os vírus. Então, os vírus são micropartículas de DNA ou de RNA envoltos por um capsídeo, né, por um material proteico, e às vezes também tem um envelope. E o vírus são seres vivos porque eles conseguem fazer cópia de si só, mas eles precisam da maquinaria da célula que vai ser utilizada para fazer milhões de suas cópias, e quando ele termina isso, ele vai causar a lice da célula com destruição, e milhares de vírus são liberados na corrente sanguínea. Então, quando a gente tem uma fase inicial de uma infecção viral, uma dengue, uma covid ou uma hepatite A, a gente vai ter a fase de viremia, que muitas vezes coincide com os primeiros sintomas, então as fases dos pródromos, né, em que os vírus vão estar entrando nas células, se replicando e causando sintomas muitas vezes inespecíficos. Porque que toda virose tem um sintoma inespecífico que não é típico de nenhuma virose incaracterística? Porque quando você está tendo essa fase de replicação viral ou de viremia, você vai causando, liberando vírus na corrente sanguínea. Também temos vírus nas células infestadas pelo hospedeiro, e a gente também tem citocinas inflamatórias e liberação, né, de pirógenos endógenos. A gente vai ter febre, a gente vai ter aqueles sintomas que são mialgia, dor no corpo, dor de cabeça, um pouquinho de dor de garganta, pode ter coriza, né, dores nos ossos, é muito típico na dengue. Então, todas as viroses, nas fases iniciais, elas têm os sintomas muito parecidos, tá? Apenas quando, lá para o quinto, sétimo dia, o meu organismo começa a perceber. E como é que ele começa a perceber? Os macrófagos terminam reconhecendo partículas virais estranhas e apresentam, juntamente com outras células apresentadoras de antígenos, para os linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4 vão proliferar, se ativar, e vão se diferenciar em linfócito de memória e linfócito efetor. Esse linfócito efetor vai ativar os linfócitos B a se diferenciarem em plasmócitos e estimular os linfócitos TCD8 a realizar citotoxicidade celular direta, destruição da célula do hospedeiro infestada pelos vírus, e assim a gente tem a nossa formação da imunidade contra os vírus. Uma vez ativado, esses vírus vão proliferar e mudar a sua forma. É aí que eu posso pegar os linfócitos atípicos ou linfócitos reatípicos, que não são específicos de infecção viral, pode acontecer em vacina, em alergia, em doença autoimune ou até mesmo em neoplasia. E, nesse momento de ativação, o meu hemograma pode registrar os meus linfócitos como linfócitos reativos ou atípicos ou reacionais. Na infecção viral, como vem o hemograma? O hemograma é variável, depende. Então, vai depender de 3 grandes fatores: do hospedeiro, do vírus em si e da fase da doença. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O meu hemograma, na fase de viremia, ele tem mais ou menos um padrão. Nas doenças em que eu tenho fase patogênica, como a dengue, que pode complicar com dengue hemorrágica, ou na febre amarela, ou na covid, que a partir do 7º dia eu tinha fase 2, a gente pode ter outro tipo de hemograma que a gente vai estar falando para vocês aqui. Então, varia também, depende se é uma primeira infecção ou uma segunda infecção. Então, é interessante falar sobre isso, a gente ainda com a memória fresca da Covid. Quando você pega a primeira infecção, você não tem imunidade nenhuma contra aquela infecção, você tem um quadro muito mais dramático. Então, a primeira onda de Covid foi devastadora por diversos aspectos. Numa segunda infecção ou pós-vacina, a gente tende a ter um quadro mais brando. Dessa forma, então, a gente pode encurtar e mexer um pouco nas fases da doença. Então, vamos pensar que eu estou tendo uma primeira infecção contra a dengue ou uma primeira infecção contra a Covid. Eu preciso primeiro caracterizar em que fase de doença eu estou. Se eu estou na fase prodrômica, que coincide com a fase de os inícios dos sintomas, febre, sintomas inespecíficos que a gente falou para vocês. Se eu tenho, nesse período de viremia, eu tenho um hemograma com uma característica. Se eu tenho um hemograma já na fase 2 da Covid ou na fase ictérica da hepatite A, por exemplo, eu tenho outro tipo de hemograma. Como a gente já tinha falado, os sintomas das viroses são inespecíficos e sistêmicos, e geralmente eu não tenho um sinal localizador de doença como eu tenho nas infecções bacterianas. Então, se eu tenho dor lombar,
febre, calafrios e sintomas urinários, disúria, poliúria, polaciúria, eu sinalizo que aquilo ali é uma infecção urinária, e infecção urinária não existe infecção viral, tá? Quase sempre ela é bacteriana. Da mesma forma, se eu tiver uma pneumonia pneumocócica, eu localizo com dor pleurítica, febre e catarro. Então, isso vai ficando mais fácil da gente reconhecer vírus ou bactéria. E nessa fase de viremia, esse hemograma pode vir completamente normal ou pode trazer alterações que não são específicas de virose, mas que sugerem bastante. Então, a gente pode encontrar neutropenia e plaquetopenia, tá certo? Então, pessoal, nem sempre eu vou precisar de identificar que vírus é aquele. Por quê? 95% das viroses, elas são benignas demais, né? Então, os resfriados comuns, né? Então, viroses gastrointestinais, né? Viroses respiratórias, são muito benignas de certa forma, então a gente não precisa de um diagnóstico etiológico, não muda a conduta já que a gente não trata. Excetuando-se em condições de epidemia, imunossuprimido, pesquisa clínica, né, ou notificação compulsória, aí sim, de novo eu volto a lembrar aqui da Covid, a gente precisava notificar nas primeiras ondas, depois não mais. Então, nas viroses, na fase de viremia, eu tenho um prejuízo à mielopoese e a megacariopoese. Então, os meus neutrófilos, aqueles 10 a 12 dias que eu passo para formar os neutrófilos maduros, eu vou ter prejuízo. Então, é comum eu ter leucopenia às custas de neutropenia. E por isso, às vezes, eu tenho linfocitose relativa. Porque os meus neutrófilos, que precisam ser renovados diariamente, foram comprometidos pela fase de viremia, eu tenho neutropenia e também posso ter plaquetopenia. Não há linfocitose absoluta nesse momento, mas há uma inversão neutrófilos linfócitos. Como, por exemplo, esse hemograma, hemoglobina 13, né? Leucócitos 3.000, 30% de segmentados e, no caso aqui, 30% de segmentados e, deixa eu pegar aqui a canetinha, 30% de segmentados, agora não está aparecendo a minha canetinha. 30% de segmentados e 70% de linfócito. O exemplo, espera aí, que voltou aqui. Estava aqui nessa página. Leucócitos 3.000, segmentados 30% e linfo 70%. Plaquetas 110.000. Esse é um exemplo de hemograma clássico numa fase inicial da dengue, por exemplo, ou numa fase 1 da Covid. Lembrando que esse hemograma pode vir normal também, mas quando vem assim, corrobora o diagnóstico de virose. E se eu tenho segundo, terceiro dia de doença com esses sintomas inespecíficos, eu dou esse diagnóstico clínico laboratorial de virose. Porém, algumas viroses, como eu já havia falado, cruzam com uma fase mais arrastada, mais patogênica, ou uma fase 2 da Covid, por exemplo, em que eu começo a reconhecer os vírus e aí eu começo a destruir a célula do hospedeiro infestada pelos vírus. Então, a virose, ela é meio autoimune. Então, eu termino fazendo um reconhecimento que a minha célula está infestada pelos vírus e eu deflagro ataque contra essas células da do hospedeiro infestada pelos vírus. Nesse momento, a gente vai ter recrutamento para fagocitose dos tecidos mortos, então toda vida que eu tenho lesão orgânica, eu vou ter recrutamento dos neutrófilos. Então, por exemplo, peguei um paciente com hepatite A. Na fase 1, eu tinha aquele hemograma que ou era normal ou tinha aquela leucopenia e plaquetopenia discretas. Mas quando o paciente fica ictérico, o que é que aconteceu? Aconteceu o reconhecimento e eu passei a deflagrar agora um ataque contra o meu hepatócito infestado pelos vírus. Eu posso ter uma necrose hepática maciça e toda vida que eu tenho necrose, ou isquemia, ou lesão celular direta, queimadura, ou doença autoimune atacando o órgão, se eu tiver lesão orgânica, eu vou ter recrutamento do neutrófilo. Então, um paciente no 6º dia de hepatite A, já ictérico, eu posso ter 30, 35, 40 mil leucócitos. Isso aí vai ser proporcional à minha lesão hepatocelular. Mesma coisa na COVID. Tinha aquele hemograma que era normal, ou levemente leucopenia, neutropenia na fase 1. Na fase 2 eu tenho vidro fosco
eu já posso ter um hemograma com leucocitose e neutrofilia, porque eu tenho mais lesão orgânica deflagrada pelos vírus e pelo sistema imunológico. E é comum também aparecerem os linfócitos reativos nessa fase, e também pode vir linfócitos sem serem reativos. Então, nas infecções virais, a gente pode encontrar hemograma normal e também pode encontrar hemograma na fase de viremia com leucopenia, neutropenia e plaquetopenia, ou quando a gente reconhece o sistema imunológico nessa fase já mais depois do quinto ao sétimo dia, eu já começa a aparecer tanto linfocitose, pode aparecer, como linfocitose atípica, sugerindo bastante o diagnóstico de infecção viral. Aqui a gente tem um esfregaço, né? Então o meu linfócito geralmente é aquela bolinha, então a gente tem aqui bolinha do tamanho do linfócito, aqui a gente já tem células maiores. Então o meu linfócito é pequenininho, mais ou menos como se fosse do tamanho da hemácia. Veja que o linfócito foi ativado, né? E ele ficou bem grandão, porque ele vai agora proliferar e se diferenciar em linfócito efetor e linfócito de memória. E aqui eu tenho um hemograma, pessoal, trouxe um hemograma para vocês de um paciente com dengue. Então, nesse primeiro hemograma, a gente tem até um pouco de hemoconcentração, tem um pouquinho de leucocitose, mas essa leucocitose é às custas de linfócito. Então, a gente tem aqui linfocitose e a plaquetopenia comum da dengue. Olha o hemograma desse mesmo paciente dias depois. Ele reverteu, não chegou a fazer uma febre hemorrágica da dengue, mas ele chegou a fazer uma hemoconcentração sem chocar. E aqui a gente já tem um hemograma na série vermelha normal, 17.000 leucócitos, e agora apareceu aqui os 20% de linfócitos atípicos, e a plaqueta chegou até a cair um pouco mais. Então aqui já na fase 2, uma dengue mais arrastada, no 7º dia, eu tive esse perfil de hemograma. E no outro extremo, a gente tem as infecções bacterianas, que tendem a ter hemogramas mais característicos. Por quê? Porque as minhas bactérias, elas têm uma capacidade de lesar diretamente o meu sistema, meus órgãos e meus sistemas. Então, eu tenho bactérias muito patogênicas nas primeiras horas, 24, 36, 48 horas de doença, eu já posso ter lesão orgânica grave, e toda vez que eu tenho lesão orgânica grave, tenho necrose tecidual, eu vou ter inflamação e os neutrófilos vêm fazer esse reparo. São os maiores causadores de sepse, são as bactérias, justamente por esse momento. Então, a sepse é uma resposta exacerbada, inflamatória, né, a um organismo infeccioso, principalmente bactérias. E, como eu falei, isso é porque as bactérias, em sendo maiores, têm uma característica diferente, elas não passam despercebidos ao sistema imunológico. Já os vírus, eles se escondem inicialmente dentro das células do hospedeiro, a gente não consegue identificar eles inicialmente. Então, é muito comum eu ter uma leucocitose com desvio à esquerda, 10% de bastão, 12% de bastão, e até mesmo, às vezes, pode vir também o metamielócito ou mielócito. A depender da necrose tecidual, né, da gravidade da lesão, eu posso vir até com metamielócitos, ou até mesmo mielócitos, ou até mesmo o blasto, desde que eu tenha um quadro inflamatório com lesão tecidual importante, corroborando esse aumento. E no imunocompetente, geralmente, eu tenho sinais localizatórios da doença. Por que que eu falo do imunocompetente? Porque o imunodeprimido, ele tem um problema de imunidade, então tudo muda e tudo pode acontecer, tá certo? Então, é muito comum eu conseguir localizar a infecção bacteriana, suspeita de pneumonia, suspeita de infecção urinária, suspeita de gastroenterite, uma lesão de pele, partes moles, né? Eu vou ter dor, edema. Imagina só um furúnculo. Eu já sei, a bactéria, como ela inflama localmente e causa uma resposta inflamatória, muitas vezes eu tenho um sinal localizatório. É muito comum eu ter toxemia, então isso conta a favor, né? Às vezes o paciente está chumbado da infecção viral pela febre, mas ele está relativamente bem. Agora, as infecções bacterianas, principalmente nos extremos de idade, idosos ou crianças muito pequenas e imunodeprimidas, a gente pode ter quadros bem graves já nos primeiros dias de doença.
Bactéria, pessoal, diferentemente de vírus, que a maioria eu não preciso identificar, as bactérias eu geralmente vou atrás do agente etiológico. Então eu faço hemocultura, urocultura, cultura de secreção, porque eu quero identificar a bactéria e fazer o antibiograma para tratar certinho. Então eu preciso saber interpretar esse hemograma e procurar o diagnóstico etiológico da sepse. Pode causar anemia da doença inflamatória, porque no momento de infecção aguda eu posso ter bloqueio da reciclagem macrofágica pela proteína hepcidina, tá certo? Então pode vir com início de anemia e pode causar também plaquetopenia, que é um critério de disfunção de sulfa, tá? Então esse é o padrão típico de infecção bacteriana: leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda. Agora eu quero, pessoal, que vocês imaginem aqui dois irmãos gêmeos, tá? O paciente um e o paciente 2 com o mesmo quadro clínico de uma pneumonia. E aí no hemograma um eu tenho uma hemoglobina de 13, leucócito de 22.000, 75% de neutrófilos e aumento dos bastões. Então esse aqui, mais impossível de infecção bacteriana. Imagine que isso aqui é uma pneumonia pneumocócica necrotizante desse lado do pulmão. Já o hemograma 2 eu tenho, não tenho anemia, tenho leucopenia, tenho desvio à esquerda, 8% de bastão, mas o meu neutrófilo não está conseguindo subir. Tem uma linfocitose relativa e uma plaquetopenia. Então, esse hemograma pode confundir com infecção viral, já que a plaquetopenia pode vir nas infecções bacterianas por ser um critério de Sulfa, é um critério de disfunção. Então, infecção bacteriana com plaquetopenia é muito mais grave e também com leucopenia. Pode acontecer uma leucopenia nas infecções bacterianas. E qual seria o racional? Um alto recrutamento de leucócitos para o tecido. Então, isso geralmente está por trás de uma doença mais grave, o paciente mais inflamado, com mais risco de sepse e morrer. E a leucopenia também pode ser já falha da própria medula óssea. Aqui, como eu tenho 8% de bastão, a medula óssea não falhou ainda, mas às vezes você pega sem o desvio à esquerda, pode ser uma parada aí de função da medula óssea, já que a sepse pode causar disfunções de todas os órgãos e sistemas. No sangue é mais comum a plaquetopenia, mas pode vir também com leucopenia. Então, leucopenia é compatível sim também com infecção bacteriana e é até uma infecção mais grave. E plaquetopenia é um critério de sulfa, tá? As variações das infecções bacterianas é que o hemograma também pode vir normal, tá certo? Se for uma infecção bacteriana leve ou se for uma bactéria atípica, por exemplo, um micoplasma, uma clamídia, que são bactérias menorzinhas e patógenos intracelulares obrigatórios, eu posso ter um quadro mais arrastado. Então, sempre eu vou estar tendo que fazer uma interpretação do meu quadro clínico, no caso de pneumonia, com exames de imagem, laboratoriais e microbiológicos. E o neutropênico febril seria o outro extremo da infecção, né? Aqui a gente está vendo imunocompetente, o paciente neutropênico febril pós-quimioterapia, como não tem neutrófilo, pode ter apenas febre ou apenas uma falta de ar ou apenas uma hipotensão, não fazer o quadro clínico florido, porque sem neutrófilo eu não tenho resposta inflamatória. Vamos olhar aqui agora alguns hemogramas, dois hemogramas de pacientes com infecção bacteriana. Então aqui eu tenho um paciente com 10 de hemoglobina, já tem um pouquinho de anemia. Eu não vou lembrar se esse paciente já tinha anemia ou se aqui é uma anemia doença inflamatória, tá? E apenas uma neutrofilia. Então 86% corrobora o diagnóstico de infecção bacteriana, mesmo sem o desvio à esquerda. E no outro extremo, aqui a gente encontra também aqui essa paciente é uma paciente minha com urosepse, uma pielonefrite com cálculo. Ela já fez uma anemia da doença inflamatória e tem um leuco de 24.000. Deixa eu apagar aqui que ficou em cima do risquinho do metamielócito. Então eu tenho 24.000 leucócitos, 1% de metamielócito, 2 de bastão. Então isso aqui é um desvio à esquerda, muito característico de infecção bacteriana, e a plaqueta veio normal. E no outro extremo, a gente tem aqui um paciente com uma leucocitose de 84.000, sem anemia, sem plaquetopenia ou sem plaquetose, 3% de mielócito e 19%
de bastão, 72% de segmentado. Se esse paciente tem um quadro inflamatório grave, isso aqui era uma isquemia mesentérica com infarto intestinal extenso, e o paciente séptico, eu tenho uma grande leucocitose, reação leucemoide, simulando uma leucemia aguda com desvio à esquerda até metamielócito. Se esse paciente está assintomático, eu tenho que pensar que esse paciente tem uma leucemia mieloide crônica, como a gente viu na aula passada. Então, é um hemograma que pode se encaixar tanto numa infecção bacteriana grave, como também em uma leucemia aguda, e nesse caso é a clínica quem vai diferenciar a minha conduta. Então, a inflamação é muito fácil perceber pela clínica dos pacientes. E aí, pessoal, eu trouxe aqui 2 slidezinhos para a gente finalizar a nossa aula das causas de leucocitose. Então, o que é que a gente encontra? Leucocitose pode ser causada por febre, exercício físico, gravidez, corticoide, hipertireoidismo, infecção, intoxicação por drogas simpático-miméticas, tumores hematológicos, cetoacidose diabética. Veja que eu tenho infartos, traumas, queimaduras. Então, são bastante inespecíficos. Infecção é apenas uma causa e a causa mais comum do seu aumento. Então, todas essas doenças aqui, anemia falciforme, anemia hemolítica, hemorragia digestiva, podem ser acompanhadas de leucocitose. Então, eu não quero que vocês tratem leucocitose. Vocês vão tratar pacientes com suspeitas de infecção bacterianas, vocês vão tratar com antibiótico, tá? O que é muito comum? O paciente vai com quadro viral no pronto-socorro e a gente encontra o quê? A gente encontra o médico dizendo que é uma virose, mas aí ele termina passando um antibiótico, porque às vezes vê uma leucocitose ou o paciente estava febril, a gente não quis deixar de cobrir uma infecção bacteriana. Ou seja, não saber hemograma pode afastar o diagnóstico dessas doenças. Então, muita responsabilidade na nossa condução dos pacientes febris no ponto-socorro. A gente pode estar diante tanto de infecções bacterianas ou infecções virais, e não existe um hemograma específico de um ou de outro. A gente sempre vai ter que correlacionar com a clínica do paciente. E a gente chega ao final da nossa segunda aula, pessoal, e conforme prometido, eu tenho uma surpresa para vocês. Existe um projeto que é um curso meu chamado Hemoguia, no qual eu gravei, preparei o curso totalmente em 100% online, em que a gente faz todo o raciocínio de toda a alteração do hemograma, correlacionando com a clínica, para a gente poder sistematizar e dar os diversos diagnósticos, tanto das doenças do sangue, como das doenças dos órgãos e sistemas outros que repercutem no sangue. Então, é muito importante que o médico saiba fazer essa diferenciação. Então, eu estou trazendo o nosso curso de hemograma, né, que é o Hemoguia, que é um curso inteiro em videoaulas, tá certo? E a gente vai estar encerrando aqui e eu convido vocês aqui a acessarem esse QR Code, porque nesse QR Code você tem acesso ao nosso grupo, em que a gente tem discussão diária de casos clínicos de hemogramas, com áudios, vídeos explicativos. Então é muito importante para você estar fortalecendo e treinando na prática os hemogramas do seu dia a dia. Então você vai ter acesso a esse grupo e a gente vai no grupo soltar um link em que a gente vai se encontrar agora, imediatamente, no Meet. Então a gente vai estar se encontrando numa sala virtual em que vou dar uma mentoria para tirar as dúvidas de vocês sobre a aula de segunda-feira e sobre essa aula agora. Eu quero que vocês tragam as dúvidas de vocês e a dúvida sobre o curso. E é importantíssimo que vocês entrem agora, pessoal, porque o valor do nosso curso, que vocês vão saber na nossa mentoria, imediatamente no link que vai estar no grupo, esse desconto super importante, que só hoje vai ter esse desconto para vocês. Então, é um desconto aqui de 20% no valor do curso, que está super acessível. O valor do curso é irrisório, tá certo, pessoal? Esse curso aí que fica um ano para vocês. Então, vocês vão ter acesso às 28 videoaulas, divididas por introdução do sangue, alteração da série vermelha, alteração da série branca e alteração da série plaquetária. Um material de 200 páginas em PDF, com tudo o que eu falo no vídeo em resumo teórico. Isso aí vai ficar eterno para vocês tirarem as dúvidas. A gente tem um banco de testes para vocês fazerem quizinho de hemograma e casos clínicos resumidos para treinarem, e um banco de questões nível Dr. Frank, textão, caso clínico, exames, fotos de hemograma e questões comentadas, ideal para quem vai fazer provas de residência e quer
realmente ter uma excelência na capacidade de reconhecimento de hemograma e das doenças do sangue. A gente vai ter quem entrar nesse grupo e adquirir o curso também vai ter acesso a este professor, encontros online, mentorias. Então a gente está encerrando aqui a nossa live ao vivo e a gente vai entrar ao vivo agora imediatamente através do QR Code e eu vou sortear, pessoal, um curso. Então, quem tiver lá presente vai ter direito a ter esse sorteio e ganhar, adquirir o nosso curso e também vai ter o desconto hoje mega especial de vendas iniciadas hoje, dia 16 de julho de 2025. Então eu espero vocês agora para a gente estar continuando nossa discussão, nossa mentoria, e a gente vai estar falando aí de preço e você vai saber tudo com exclusividade, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero vocês agora. Até breve.